E aí, galerinha, tudo bom? Aqui é o professor Marcelo, bem-vindos a mais uma aula de ciências. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre dois temas muito importantes e que são correlatos, fecundação e gravidez, tá? Então vamos lá. Primeiramente, a reprodução ela é uma característica que difere os seres vivos dos seres inanimados, tá? Ser inanimado não faz reprodução. Quem faz reprodução é o ser vivo, tá? Mas o que é reprodução? Vamos lá, um conceito, tá? Mas o que é reprodução? Reprodução ela é um processo em que dois organismos, né, produzem descendentes. Essa reprodução ela pode acontecer de duas maneiras, né? Na forma assexuada, em que o novo descendente ele é uma cópia dos parentais, geneticamente falando, e na forma sexuada, em que o novo descendente é uma mistura geneticamente dos seus parentais, tá? Então a reprodução pode acontecer basicamente dessas duas maneiras, tá bom? A reprodução ela é imprescindível para a manutenção das espécies, né? É óbvio, uma população ela só consegue se perpetuar na natureza se os seus organismos produzirem descendentes, tá? Então a reprodução é o que mantém as espécies vivas ao longo do tempo, tá? Vamos lá. Reprodução nos seres humanos. A reprodução nos seres humanos acontece de forma sexuada, tá? Não existe reprodução assexuada nos seres humanos, tá? Ou seja, todos os descendentes são a mistura genética dos seus parentais, não são uma cópia, tá bom? E com fecundação interna, né? O nosso tipo de fecundação é interna. Existe fecundação externa e fecundação interna. Nós fazemos reprodução sexuada e fecundação interna, tá? A fecundação ocorre dentro do corpo da mulher, tá? Não ocorre externamente. Após uma relação sexual e ocorrendo a fecundação, um novo ser vivo ele vai ser gerado após o período de 9 meses, tá? Então ali, ocorrendo a relação sexual, tá? O que permite a relação sexual é a compatibilidade entre os sistemas reprodutores e genéticos, tá? Então, o sistema reprodutor masculino ele é compatível com o sistema reprodutor feminino, né? Os dois eles têm essa compatibilidade. Ocorrendo a relação sexual e ocorrendo a fecundação, um novo ser vivo vai ser gerado dentro do corpo da mulher no período de 9 meses, tá bom? Vamos lá, vamos explicar esse processo de fecundação de forma mais detalhada, por etapas, tá bom? Primeiramente, o que é a fecundação? Ela é o processo pelo qual o gameta masculino, o espermatozoide, tá? Espermatozoide é o gameta masculino que o homem produz. Esse espermatozoide ele vai se unir, ele vai se fundir ao gameta feminino, que é o ovócito, que quem produz é a mulher, obviamente. Após a fusão desses dois, uma célula diploide vai ser formada, tá? Você pode chamar de zigoto ou célula-ovo, tá? Lembrando que cada gameta carrega metade do número de cromossomos daquela espécie. Após os dois se fundirem, né, a célula formada a partir dessa fusão, ela restaura o número de cromossomos da espécie, no caso a espécie humana, tá? Onde é que ocorre a fecundação? Existe um erro muito grande das pessoas acharem que a fecundação ocorre no útero, né? O espermatozoide vai ali pelo canal vaginal, encontra o ovócito no útero, eles se fecundam e ali já começa a crescer o bebê. Não é, tá, gente? A fecundação ela vai ocorrer numa porção bem específica da tuba uterina. Vamos lembrar lá da anatomia do sistema reprodutor feminino, tá? A fecundação ela vai ocorrer nas tubas uterinas, lá na região chamada de ampola, tá? Então, o espermatozoide ele vai passar pelo canal vaginal, passa pelo útero e sobe em direção às tubas uterinas, onde ele vai fecundar ou não o ovócito, tá? Então, não cometam esse erro. Fecundação é nas tubas uterinas, mais especificamente na região da ampola, tá? Quais são as fases da fertilização ou fecundação? Então, o espermatozoide ele vai chegando, passa pelo canal vaginal, passa pelo útero, chega na tuba uterina, né? Como é que ele vai penetrar esse ovócito? Lembrando que a cabeça do espermatozoide, ela carrega uma série de enzimas, tá? Essas enzimas vão ajudar no processo de penetração no ovócito. O ovócito, ele é protegido por uma série de camadas, tá? A primeira camada vai ser a corona radiata, que são células foliculares que ele trouxe lá do ovário, o ovócito. A segunda camada vai ser a zona pelúcida, que é uma camada gelatinosa formada ali por glicoproteínas, tá? E a terceira camada é a membrana plasmática. Então veja que o ovócito ele tem várias camadas. Para o espermatozoide chegar nesse ovócito, ele vai contar com a ajuda de algumas enzimas, tá? Então ele vai, né, perfurando essas camadas até chegar à membrana plasmática do ovócito. Chegando lá, né, ele vai penetrar no ovócito, certo? E vai haver uma fusão das membranas plasmáticas, tá? A partir daí, a gente considera que esse ovócito foi fecundado
e começa o processo de segmentação ou clivagem, tá bom? Então vejam ali na telinha que tem passo 1, penetração da corona radiata, que é essa primeira camada de células, né? Depois, o espermatozoide vai penetrar quem? A zona pelúcida. Depois, ele vai penetrar a membrana plasmática, tá? E aí, a gente já considera que o ovócito foi fecundado e esse processo de clivagem, de segmentação vai começar a ocorrer, tá bom? Uma dúvida muito frequente. Um ovócito pode ser fecundado por mais de um espermatozoide? O que vocês acham? Não, gente, tá? Não vou falar que não, porque na biologia sempre tem algumas exceções, mas é muito raro mesmo, que um ovócito seja fecundado por mais de um espermatozoide. Por quê? Porque existem sinalizadores químicos no ovócito. Então, quando ele percebe que foi penetrado por um espermatozoide, é como se ele se fechasse para outros espermatozoides, tá? Então, ocorre essa sinalização química no ovócito, tá? Ele não quer que outro espermatozoide o fecunde, é só um. Então, quando ele percebe que esse primeiro espermatozoide fecundou, penetrou sua membrana plasmática, ele se fecha para outros espermatozoides, tá? Então, é só um espermatozoide que vai penetrar um ovócito, tá bom? Essa questão de 2 penetrar um pode até ocorrer, mas é muito raro, tá bom? Qual é o resultado da fecundação? Após a fecundação, ocorrem uma série de eventos. Você tem o ovócito terminando a sua divisão meiótica, você tem o caráter diploide restaurado, que eu falei para vocês, né? O número total de cromossomos da espécie é restaurado após a fecundação. O sexo do embrião é determinado, lembrando que quem determina o sexo do embrião é o gameta masculino, tá? Então, quem determina o sexo é o homem, né? Entre aspas, tá? Depois você tem uma ativação metabólica do ovócito, ele vai começar o seu processo de segmentação, né? De divisão e vai caminhar para o útero, tá? Então é aí que ele começa a sua caminhada para o útero. Ele é fecundado na tuba uterina, começa o seu processo de segmentação ali após ser fecundado e depois já começa a ser transportado para o útero para ele ser implantado ali na parede do útero, tá? Ali na lâmina fala, o zigoto inicia sua clivagem ainda na tuba uterina e vai caminhando, entre aspas, né? Porque ele não caminha, ele é levado lentamente para o útero, onde irá fixar-se, tá bom? Então é um processo, são coisas que acontecem quase que simultaneamente, tá? Qual é o resultado da fecundação? A mulher fica grávida, né, gente? Então a gravidez, ela é o resultado do processo de fecundação. E ela vai compreender todo o desenvolvimento do feto no interior do útero até a expulsão do parto, tá? Geralmente duram 9 meses, mas essa contagem acaba sendo por semana, né? Então é muito comum a gente ver as grávidas falar, eu tô de tantas semanas, eu tô de, né, 30 semanas, 25 semanas. Elas raramente usam essa contagem por meses, tá? Durante essa gravidez, né, o corpo da mulher vai ter modificações físicas, hormonais e psicológicas, tá? Tudo isso tem que ser considerado. Gravidez não é só um fenômeno físico, tá? É um fenômeno também psicológico, tá bom? A gravidez é um processo que dura 9 meses, tá? É um processo bem complexo, né? Outra vida está sendo gerada. Eu trouxe para vocês uma divisão para simplificar o entendimento de vocês do que ocorre nas principais fases, tá? Aqui a gente vai dividir a gravidez em trimestres, tá? Então, se são 9 meses no total, a gente tem 3 trimestres, tá? No primeiro trimestre, ocorre a fixação do zigoto, ou célula-ovo, no útero, formação da placenta e a organogênese. O que é a organogênese? Os tecidos começam a se diferenciar, né? Que vai virar um tipo de tecido, que vai virar outro tipo de tecido, tá? No fim desse período, o feto já se encontra bastante distinto, com as estruturas principais já formadas, mas de forma rudimentar. Então você tem ali um feto com feições humanas, né? Com os membros já começando a se formarem, mas tudo ainda de forma muito rudimentar. No segundo trimestre é onde ocorre o crescimento fetal mais acelerado, tá? A mãe já consegue sentir os movimentos desse feto exatamente por esse crescimento acelerado, tá bom? E no terceiro trimestre é onde o feto ele já está se preparando para sair do corpo da mãe, ele já tem um desenvolvimento bem avançado. É nesse período que a mãe ela tem bastante ansiedade, ela sofre muito com a questão de insônia, né? Questões psicológicas. Lembra que eu falei, a gravidez não é só um fenômeno físico, ela é um fenômeno psicológico. Então esse último trimestre é um momento de muita ansiedade, tá bom? Como é que esse bebê vai sair da mãe? Através de 2 maneiras, basicamente, do parto natural e o parto cesárea. O que vai distinguir
né, os dois, é o meio pelo qual o bebê vai sair. No natural, ele vai sair naturalmente, óbvio, né? O canal vaginal da mulher vai ser dilatado, alguns ossos vão ser, né, mudados de posição para que esse bebê consiga sair de forma natural. No parto cesárea, é uma maneira meio que, não vou falar artificial, tá? Mas não é algo tão natural, né? Por algumas questões físicas, né? Às vezes a saúde da mulher, do bebê, escolhe-se fazer uma incisão no abdômen da mulher, né? E tirar por aquela incisão o bebê, tá bom? As duas maneiras são, né, igualmente válidas, né? O que vai decidir se vai ser parto normal ou parto cesárea, né? São muitas questões que vão ser decididas pelo médico, tá? Mas as duas formas são válidas, tá? Vamos lá para o nosso exercitando, tá, gente? Bem tranquilo, bem fácil, só para fixar o que a gente viu na aula de hoje, tá? Questão número 1. Classifique as seguintes afirmativas como verdadeiras ou falsas, tá? Letra A. A fecundação ocorre nas tubas uterinas? A reprodução assexuada promove variabilidade genética nas populações? Letra C. O gameta feminino tem motilidade, enquanto o gameta masculino não tem, tá? A 2. Uma questãozinha discursiva. Um mesmo ovócito pode ser fecundado por mais de um espermatozoide? Lembra que eu falei disso no comecinho da aula, tá? Questão 3. Dei um trecho para vocês com algumas lacunas para que vocês preencham corretamente as lacunas, tá bom? Vamos lá para a nossa correção. Questão número 1. Você tem a letra A verdadeira. Realmente, a fecundação ocorre nas tubas uterinas, tá? É uma informação verdadeira. A 2 está errada por quê? Porque fala que a reprodução assexuada promove variabilidade genética. Não. Quem promove variabilidade genética é a reprodução sexuada, tá? Em que ocorre uma mistura de material genético. Então a letra B está errada. Por que a letra C está errada? Fala que o gameta feminino tem motilidade. O que é motilidade? É movimento, tá? Dos dois gametas, quem é que se movimenta? É o feminino ou o masculino? É o masculino, tá? O feminino não tem motilidade. Ele é levado até o útero por contrações ali da tuba uterina, tá? Então, quem tem motilidade é o masculino. O feminino não tem motilidade, ele não tem movimento. Questão número 2. Por que o mesmo ovócito não pode ser fecundado por mais de um espermatozoide? A questão pergunta, né, se é possível. A resposta é que não, tá? Falei para vocês das exceções, mas tem uma resposta como não. Por quê? Porque o ovócito, ele consegue sentir que foi fecundado por um espermatozoide e a partir desse acontecimento ele vai se fechar para evitar que outro espermatozoide também penetre, tá? Então a regra geral é que um espermatozoide penetra um ovócito, tá? A 3, o que preenche corretamente as lacunas? Questão alternativa C, né? A reprodução nos seres humanos é sexuada, tá? Não existe reprodução assexuada nos seres humanos. Com fecundação interna ou externa? Interna, a fecundação ocorre lá no sistema reprodutor feminino, dentro do corpo da mulher. E como resultado desse processo, tem-se uma gestação de aproximadamente 9 meses, tá? Então, muito fácil, tá bom? Gente, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido os principais conceitos dessa aula, tá? Acessem lá a plataforma Eduque para assistir essa aula novamente ou aulas anteriores se vocês ficaram com dúvidas, tá bom? Muito obrigado, desejo bons estudos e até a próxima.